Olá, meus irmãos, bem-vindos a mais um episódio da nossa série Contando os Dias para o Dia do Senhor, onde a gente vai continuar aqui hoje os nossos estudos, sobre o sermão do Jonathan Edwards, a perpetuidade e mudança do Shabá, ou a perpetuidade e mudança do sábado, do descanso. Nós vimos aí no episódio anterior que o quarto mandamento ele continua válido, assim como todos os outros 9 mandamentos, ele continua válido. Quem ensina que algum dos mandamentos foi abolido ou se cumpriu em Cristo e não precisa mais, não tem mais validade, essa pessoa está ensinando uma coisa que está muito errada, né? É uma heresia, tá bom? Então, quando alguém falar que não, esse mandamento do sábado não vale mais para hoje, essa pessoa não sabe o que está falando besteira. As escrituras não têm nenhuma ideia que apoie isso, tá? Então, hoje a gente vai entender como e por que aconteceu a mudança do dia 7º da semana para o dia 1º da semana, né? O mandamento continua, mas por que mudou do dia 7º para o dia 1º e como isso aconteceu? A gente vai ver hoje que isso não foi uma decisão humana, né? Mas foi uma instituição que o próprio Senhor Jesus, colocou, e isso foi confirmado pelos apóstolos. Bom, sobre a doutrina da mudança, Edwards diz o seguinte nesse sermão. Ele falou: o mandamento moral que ordena a observância de um dia em 7 como santo para Deus é perpétuo, mas a designação do dia específico foi positiva e, portanto, sujeita à mudança conforme a vontade de Deus. Então aqui Edwards está falando que o mandamento ele permanece, que um dia em 7 deve ser consagrado, mas o dia específico pode ser alterado pelo único que tem autoridade sobre a lei, que é o próprio Deus. E assim como Deus designou o 7º dia para o descanso de Israel, ele também determinou o 1º dia como novo sábado cristão, o dia do Senhor, em memória da ressurreição de Cristo, Então, a autoridade para a mudança, a gente vai tratar esse ponto aqui. Edwards escreveu o seguinte: Cristo, ao ressuscitar no 1º dia da semana, santificou esse dia para uso sagrado como memorial de sua obra redentora, da mesma forma que Deus havia abençoado e santificado o 7º dia como memorial da criação. Então, perceba aqui, irmãos, o paralelismo, O sábado antigo, ele lembrava a criação, e o domingo agora lembra a nova criação, E a redenção em Cristo. Então, por isso Edwards diz o seguinte: assim como o primeiro sábado foi ordenado por Deus após a criação do mundo, o novo sábado foi estabelecido pelo mesmo Deus homem após a nova criação consumada na ressurreição. Então, irmãos, a mudança ela é teológica e não é apenas cronológica, tá? O descanso agora aponta para a obra completa de Cristo, entendeu? Uma evidência bíblica, aqui a gente vai trazer algumas evidências bíblicas, dessa mudança, A gente vê que essa transição é confirmada, por exemplo, em João 20. A gente vê que Cristo apareceu aos discípulos ali no 1º dia da semana. E uma semana depois, ou seja, no mesmo dia, o 1º dia da semana, ele aparece novamente, confirmando esse padrão. Ou seja, Jesus apareceu no domingo, depois da ressurreição, e uma semana depois, exatamente no domingo, o Senhor apareceu novamente. Então, ele confirmou ali já um padrão. E em Atos, capítulo 20, versículo 7, a igreja se reúne no 1º dia da semana para partir o pão e ouvir a palavra. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, o apóstolo João declara o seguinte: fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Então, irmãos, a expressão dia do Senhor não era uma invenção, era um termo já reconhecido entre os cristãos para o domingo, o dia separado para a adoração pública. Ou seja, só o fato deles chamarem o 1º dia de domingo, que já significa o dia do Senhor, já é uma fortíssima evidência de que o dia do Senhor não era mais o 7º dia, e sim o 1º dia. E a continuidade do mandamento, a gente vê a explicação no texto do sermão do Edwards, ele falando o seguinte: a obrigação de observar um dia em 7 é moral e perpétua, pois se baseia na natureza
da relação entre Deus e o homem. Mas a escolha de qual dia deve ser observado é positiva e determinada pela revelação divina. Então isso aí significa que o princípio do descanso e da adoração, eles continuam o mesmo, né? Esse princípio continua o mesmo. Mas o dia foi redefinido por Cristo para refletir, né, essa nova realidade aí, da nova aliança. Então, Edwards ainda disse o seguinte: o sábado judaico cessou com a antiga criação e o domingo nasceu com a nova criação. Assim, o sábado cristão é de instituição divina, como foi o anterior. Então, o sábado judaico ele comemorava a antiga criação, enquanto o domingo comemora, né, o nosso sábado cristão, que é o domingo, comemora a nova criação. Então, irmãos, eu queria trazer esse vídeo aí para retomar os vídeos no canal, né? Para os irmãos refletirem que guardar o domingo não é uma questão de tradição humana, mas de obediência a um mandamento moral cumprido em Cristo, tá? E ao separar esse dia, a gente reconhece que a nossa redenção está completa, que o nosso descanso está em Cristo, né? E que nós pertencemos à nova criação inaugurada pela ressurreição de Cristo, tá? Então, Edwards concluiu o seguinte: a observância do primeiro dia é o selo semanal da fé cristã, assim como o sábado foi o selo da antiga dispensação. O domingo, portanto, é o dia do Senhor, instituído por Cristo, observado pelos apóstolos e guardado pela igreja ao longo dos séculos, né? No próximo episódio nós vamos examinar como esse dia deve ser santificado. O que significa realmente guardar o dia do Senhor de maneira piedosa, da forma mais bíblica possível. E até lá que o nosso descanso esteja em Cristo e que cada domingo nos lembre da nova criação que Ele inaugurou. Amém? Vamos orar? Senhor, como é bom, Senhor, louvarmos o Senhor no dia do Senhor, estarmos congregados ao Teu povo, ao Teu rebanho. E juntos, Senhor, nós cantarmos, nós orarmos, nós meditarmos na Tua palavra, Senhor, em comemoração, Senhor, à nova criação, ao novo coração que nos deste, a regeneração, Pai, e a inauguração, Pai, do Teu reino, que irá se estabelecer plenamente. Nós sabemos que a nova criação ainda será estabelecida plenamente também, mas já foi inaugurada em nossas vidas, Pai. Nós Te louvamos por isso, Senhor. Que todos os domingos nossos corações estejam, Senhor, cheios do Teu Santo Espírito, de afetos pelo dia do Senhor, para que nós possamos, Senhor, Te adorar, Pai. Te adorar de verdade, de inteireza, que nossos corações não estejam em nenhum outro lugar, nem preocupados com o amanhã, nem lembrando do dia de ontem, mas que nossos corações estejam integralmente, Senhor, prontos a louvar o Teu santo nome, meditar o que cantamos, o que estamos orando, o que estamos aprendendo ao ouvir a pregação dos pastores. Senhor, que a gente, a cada ato de comunhão com os irmãos, a cada situação em que formos servir ao Senhor no dia do Senhor, que nós sejamos intencionais, Pai. Intencionais em Te adorar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Enoque está passando aqui na frente da câmera. Enfim, meus irmãos, esse aí foi o vídeo de hoje. A gente ficou um tempo aí, né, sem gravar. Tive alguns problemas, fiquei sem celular. Pretendo retomar as gravações. Eu não vou conseguir gravar diariamente igual eu estava antes, né? Minha rotina mudou um pouco, mas na medida do possível, sempre que der, eu vou gravar, continuar também a nossa série sobre as resoluções do Edwards. Então fica atento aí e me segue aí nessa jornada, tá bom? Tamo junto, um abraço e até mais.